diz o conceito teológico no segundo céu, nas regiões celestiais, os filhos de Deus se reúnem, o cortejo angelical se reúne, mas nós conhecemos a história que Satanás entra nesta reunião. E evidentemente que Deus faz menção do nome, da vida, da história de Jó. E quando eu falo e uso a palavra inveja, aqui vai ser muito claro, porque Satanás vai dizer, mas evidentemente que ele é fiel, ele é justo, reto, temente e se desvia do mal, um homem que tem um caráter tremendo, mas o Senhor lhe favorece, o Senhor lhe abençoa, o Senhor lhe deu posses, bens, uma família muito grande. É uma figura conhecida em todo o Oriente, na terra de Uz, possivelmente ao sul de Judá. E nós conhecemos a história que Deus permite que Jó seja provado. Deus permite que Jó seja testado, que a fidelidade dele não está baseada naquilo que ele tem, naquilo que ele é, naquilo que ele faz. E nós conhecemos a história que vai dizer que, com a permissão de Deus, Satanás sai da presença de Deus, e a vida de Jó tem uma mudança radical de uma noite para um dia, num único dia. Todas as coisas se levantam contra Jó. Os inimigos, que até então não eram inimigos, agora se tornam inimigos. Os sabeus, os caldeus, se levantam contra os bens de Jó. Matam seus servos, sequestram os seus animais, e se isso fosse pouco, a Bíblia vai narrar que os céus se opõem, os céus se levantam contra a pessoa de Jó, e fogo cai do céu e consomem as ovelhas que estão no pasto e os servos de Jó. E se isso fosse pouco, o texto vai dizer que levanta-se um grande pé de vento, uma grande tempestade, e ela vem sobre os filhos de Jó, e não sobra ninguém, exceto o mensageiro. Eu penso que, dado as circunstâncias que Jó passou, eu não sei se alguém de nós aqui teria a capacidade para enfrentar tamanho desafio que aconteceu tudo num dia só. E se isso fosse pouco, depois de ele perder todos os seus bens, perder a sua posição, perder seu status, perder a sua família, num dia só,
extremamente doloroso. Isso mexe com a estrutura de qualquer ser humano. Pense comigo como que ficou a estrutura psicológica, emocional, afetiva deste homem. Claro que lhe restara a sua esposa, a sua mulher. Como eu disse, se isso fosse pouco, Satanás, ainda com permissão de tocar na carne de Jó, toca sobre seu corpo, dos pés ao alto da cabeça. E em poucas horas, o seu corpo estava cheio de feridas, de dores, de coceiras. E a sua mulher observa Jó se consolando, assentado sobre um monturo de cinzas, e com um pedaço de caco de telha coçava as suas feridas, as suas dores. E nesse cenário dolorido de um pai que tinha perdido tudo, o único consolo que lhe restava era a sua esposa. Mas a sua esposa, ao ver aquela cena, ao estar vivenciando esse contexto de vida, presenciando o sofrimento deste patriarca, deste santo homem, ela não conseguiu conter-se. Ela olha para Jó como que querendo consolar a Jó, querendo trazer alguma palavra de conformação. No capítulo 2, no verso 8 e 9, no verso 9 vai mostrar as palavras que ela dirige ao seu digníssimo, ao seu esposo naquele instante. Ainda conservas a tua integridade. Ela diz: amaldiçoa ao teu Deus e morre. Deixe-me dar uma explicação aqui. É interessante dizer que esta palavra que ela dirige ao seu esposo, no sentido de consolá-lo, na verdade, fora traduzido para o português, a palavra amaldiçoa, mas está usando um eufemismo, porque a palavra no original significa abençoa. Parar o teu Deus e morre. A história judaica vai dizer que ela estava sugerindo para ele pronunciar a bênção dos moribundos, que era o estado final vegetativo de um ser. Só que nessa oração do moribundo continham algumas palavras de confissões de pecado. Mas nós não podemos nos esquecer de que Jó era um homem
justo, temente a Deus, e se desviava do mal. Ele negou-se fazer a oração do moribundo, porque ainda que ele não compreendesse a sua situação, ainda que ele não entendesse o seu estado de vida, ele olha para ela e diz: mulher, como falas qualquer doida, assim falas tu. E ele vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele reforça dizendo: nu nasci e nu voltarei para lá. Ainda que ele não compreenda esta situação, mas o texto bíblico vai dizer que ele não pecou contra Deus. Deixa-me abrir um parênteses aqui. É bem verdade que talvez nós que estamos aqui, ou alguém que esteja na rede social, não esteja vivenciando, passando por uma situação tão difícil como a situação de Jó. Mas quem sabe, para a sua estrutura, o que você está passando é comparado às provas que Jó passou. E às vezes nós buscamos respostas, às vezes nós tentamos entender, mas a grande verdade é que Deus vai permitir as perdas na vida de Jó, mas Deus não abandona Jó. Eu sei que tem alguém que está me ouvindo e que você está passando por um processo tão difícil, que você pode até usar esse seguinte frase: eu gostaria que ninguém estivesse na minha pele. De fato. E os grandes pontos de interrogações que se manifestam sobre a gente não entende, porque este é um processo que Deus usa para trabalhar na vida da gente. É o momento que Deus vai usar para quebrar a gente. É aquele momento que parece que o chão some de diante da gente. É aquele momento que os recursos financeiros nem sempre resolvem. É aquele momento que nem sempre uma ação judicial resolve. É aquele momento que às vezes, por mais bem intencionadas as palavras, se tornam insuficientes. São aqueles momentos que, mesmo à base do anestésico, as dores são tão profundas, porque são dores na alma, porque a alma geme e grita, dada a circunstância que alguém pode estar passando. Mas o meu conselho aqui é que procedamos como Jó, não vamos pecar, não vamos reclamar, vamos suportar, chorando, gemendo, chorando,
Porque nós sabemos que tudo que tem um começo tem um fim. Os historiadores vão dizer que a prova de Jó durou aproximadamente um ano. Sofrendo os desprezos, as humilhações, as vergonhas, as dores, o abandono, a afronta. E você conhece as histórias. Porque os poucos amigos que tinham acesso à sua casa, que poderiam lhe trazer palavras confortáveis de ânimo, simplesmente não entendiam o que estava acontecendo. Apontavam o dedo para ele e diziam: você pecou, você errou, você cometeu uma blasfêmia. E Jó suporta tudo calado, porque ele sabia que um dia o seu Redentor se levantaria e daria um fim naquela situação. Glória a Deus. Repito, tudo que tem começo tem um fim. E é bem verdade que Deus pedagogicamente vai usar os sofrimentos, as circunstâncias difíceis da vida. Porque na andragogia nós vamos aprender com os exemplos. Nós vamos aprender com o que nós vemos, ouvimos ou passamos. Mas chegou um dia que Deus resolveu mudar a história de Jó. E como eu disse aqui, restituição é uma especialidade de Deus. E quando Deus age, não tem quem possa impedir. Quando Deus quer fazer alguma coisa para favorecer um homem, para favorecer uma mulher, para favorecer uma família, para favorecer um casal, para favorecer um jovem, não tem quem impeça. Não tem demônio, não tem macumba, não tem instituição, não tem mulher, não tem parente, nem de perto, nem de longe, não tem governo, não tem ninguém que impeça, porque operando Deus, quem impedirá? Restituição é uma especialidade de Deus. E é tão interessante que o texto vai dizer: e o Senhor mudou. Esse é um verbo no hebraico, que a palavra sub significa trazer de volta, restaurar, renovar, reparar. Eu sei que eu estou falando com alguém aqui que você teve perdas em alguma das áreas da sua vida. Quem sabe se sente injustiçado, foi vítima de uma malandragem, foi vítima de uma ação diabólica e está aqui nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que num culto de uma segunda-feira como esta, os céus podem saber, e uma única palavra de Deus, da parte de Deus, pode mudar a história de alguém aqui nessa noite. E foi o que aconteceu depois de longos meses. Deus não só ou apenas
restitui a vida de Jó. Mas Deus dá tudo em dobro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o homem é injusto, se o homem é infiel, se o homem trai, se o homem esquece, se o homem abandona, se o homem causa dores, Deus é especialista em trazer consolações do céu. Eu sei que essa palavra tem um endereço para a vida de alguém aqui esta noite. Deus é especialista em restituir a vida de alguém. Eu não sei se você perdeu saúde, teve perdas na família, teve perda nas finanças, teve danos nas emoções, nos sentimentos. Não sei qual é a área que você foi afetado, prejudicado, mas restituição é uma especialidade de Deus. Para quem considerava Jó um dos grandes empresários do Oriente Médio da época, agora vão ter que engolir com ela abaixo o que é que Deus vai fazer na vida dele. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém que me escuta aqui esta noite. Alguém goste ou não goste, alguém queira ou não queira, alguém aceite ou deixe de aceitar, Deus tem a proposta de fazer algo tão grande, tão sobrenatural, tão fenomenal na vida de alguém, que não vai, alguém vai ter que olhar e vai dizer: Deus fez algo na vida dessa pessoa. Porque Deus restituiu as ovelhas que foram devoradas pelo fogo que caiu do céu. 7.000 ovelhas, Deus agora dobra. Deus dá 14 ovelhas. Os camelos, as juntas de bois, as jumentas que tinham sido tomadas pelos adversários, pelos inimigos, pelos invejosos de Jó. De 3.000 camelos, Deus dá 6.000 camelos. De 500 juntas de bois, Deus dá 1.000 juntas de bois. De 500 jumentas, Deus dá 1.000 jumentas. E eu imagino, pastor Samuel, que se tivesse a CNN naqueles dias, ia aparecer na parte de baixo: Jó é o milionário do Oriente Médio. Deus restaura, restitui a sua vida. Deixe de dizer, é para quem crê. Deus vai fazer algo tão grande na vida de alguém aqui. Vai ser algo tão poderoso que vai ser notícia, vai ser comentário. As redes sociais vão dar testemunhos do que Deus vai fazer na sua vida. Deus é especialista em restituir. Deus lhe restitui filhos. 7 filhos, 3 filhas, listando as mulheres mais belas de todo o Oriente. Quando Deus faz, meus irmãos, Deus faz coisas perfeitas. Deus faz coisas grandes, extraordinárias, sobrenaturais, coisas que impactam, coisas que vão mexer, coisas que vão virar notícias. Deixe-me profetizar sobre a vida de alguém aqui esta noite. Deus não restituiu só a vida de Jó, não.
Em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 ao 20, Deus restitui a vergonha da maternidade para Ana, que não podia conceber e vivia constantemente sendo zombada e ridicularizada por Penina. Deus restitui o rei Davi em 1 Samuel capítulo 30, verso 1 ao 8, 18 e 19, quando as esposas, os filhos, os bens foram tomados em Ziglag. Deus restituiu tudo na vida de Davi. E para encerrar, quem não conhece a história do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, do verso 20 ao 24, que diz que as suas escolhas, as suas decisões, as consequências de seus desejos, fizeram ele perder a aliança com o pai, afastar-se da casa e estar num dos piores ambientes para um judeu, estar entre os porcos, se alimentando das lavagens que os porcos comiam. Mas Deus é especialista em restituir. Bastou ele arrepender-se, bastou ele tomar uma decisão, e diz que ele volta para casa, e quando ele volta para casa, tudo é restituído na vida deste moço. Vestido novo, anel e honra. Eu não sei o que Deus precisa restituir na sua vida essa noite. Eu quero que você esteja de pé. Eu não sei qual é a área da sua vida que você teve perdas, teve danos, teve prejuízos. Não importa a área, não importa a gravidade da situação que você está vivendo. Repito mais uma vez: restituição é uma especialidade de Deus. E quem sabe há tanto tempo você pede, há tanto tempo você chora, há tanto tempo você passa por tantos sentimentos, mas Deus te trouxe aqui essa noite porque tem uma palavra profética para a sua vida: restituição. Se você crê nessa palavra, saia do seu lugar agora e venha aqui em frente, porque a igreja vai estar orando por você. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, passando, mas corra rapidamente do seu lugar e venha para cá, porque nós vamos orar por você, por sua vida, por sua situação. Alguém deseja ser restituído em alguma área da sua vida? Você precisa de um milagre? Você precisa de uma intervenção divina? Você precisa de um agir de Deus? Você precisa de uma resposta? Você precisa de uma porta aberta? Você precisa de saúde? Você precisa de um socorro financeiro? Qual é a área que você precisa e deseja que Deus faça alguma coisa nesta noite?